Olá, tudo bom, gente? De volta aqui com a última parte do capítulo 3, estequiometria e cálculos estequiométricos. Reagentes limitantes. Se os reagentes não estão presentes em quantidades, proporções estequiométricas, no final da reação, alguns reagentes estarão ainda presentes, isto é, aquele que estiver ou aqueles que estiverem em excesso, reagentes em excesso. Então, reagente limitante, o que vem a ser? É o reagente que é completamente consumido, que reage completamente. Reagente em excesso será o reagente ou reagentes que sobram depois de terminar a reação. Por exemplo, digamos que aqui à esquerda, representado por cinza claro ou branco, como em alguns livros, nós mostramos moléculas diatômicas de H2, que são essas cinza claro, e O2, que são essas diatômicas em vermelho. De novo, lembrando que essas cores são puramente convencionais, puramente uma representação didática para facilitar a nossa compreensão. Ninguém nunca viu uma molécula de O2 e a cor dos átomos de oxigênio não é vermelha, assim como a cor dos átomos de hidrogênio também não é branca. Tá? Mas o que interessa aqui? Nós temos 6, 7, 8, 9, 10 moléculas representadas de H2. Então, aqui 10 H2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas O2. Portanto, nós estamos numa desproporção. Por que desproporção? Porque, lembrando que a proporção estequiométrica, nós já vimos lá nos primeiros slides dessa aula. Como sabemos, cada duas moléculas de H2 precisam de uma molécula de O2 para atender a proporção estequiométrica, de forma a produzir duas moléculas de água. Ou podemos ler também 2 mol de H2 reagem com 1 mol de O2, produzindo 2 mols de água. Então, a proporção estequiométrica é 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Portanto, 10 para 5 e ou 14 para 7, produzindo respectivamente 10 para 5 produz 5 moléculas de água, 14 e 7 vão produzir 7 moléculas de água, mantendo a estequiométrica. Ora, se nessa condição aqui nós partimos de 10 de hidrogênio, então 5 desses mols de oxigênio, dos 5 dos 7, vão reagir. Né? E o que vai acontecer? Vai sobrar duas moléculas de oxigênio sem reagir. Para que todo o oxigênio fosse consumido, todos os 7 mols, ou 7 moléculas aqui no caso, aqui está representado 7 moléculas, não mols. 7 moléculas de oxigênio requer 14 de hidrogênio para que todo o oxigênio seja consumido. Em outras palavras, nós dizemos aqui, depois da reação, 10 de hidrogênio, então pode formar até 10 moléculas de água. Exatamente o que está representado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E duas moléculas de oxigênio que não reagiram. Portanto, nós dizemos o quê? Oxigênio é um reagente que está em excesso, porque sobrou depois da reação. Hidrogênio, H2, é o reagente que limitou a quantidade de moléculas de água que poderia ser produzida. Então, hidrogênio, neste caso, é o limitante. H2 aqui é o reagente limitante, porque está em menor quantidade do que a proporção. Oxigênio, O2, é o reagente em excesso, porque ele está a mais, né, do que pode reagir. Entenderam o que é o conceito de limitante e reagente em excesso? Qualquer dúvida, é só perguntar. Rendimentos teóricos. A quantidade de produto químico que vai ser produzida, né? Que aparecerá após a reação, pode ser prevista a partir da estequiometria, considerando então os reagentes limitantes. E isto é chamado de rendimento teórico da reação. O rendimento percentual relaciona a quantidade de material
que é recuperado no experimento, no laboratório, ao rendimento teórico. Teórico seria aquele que você faz o cálculo com base nas massas molares, admitindo proporção ideal estequiométrica, né? E que a reação ocorra completamente. Esse é o rendimento teórico. Mas, na prática, no laboratório, na maioria das vezes, o rendimento que é obtido no experimento fica abaixo do teórico. Pode acontecer de um rendimento real ser maior que o teórico, se houver impureza, se houver alguma outra reação diferente que aconteceu, contaminação, etc., às vezes é possível encontrar até um valor que a reação rendeu mais de 100%, 110, 115, 120. Geralmente isso não é correto, não é verdade, e sim um erro de procedimento, um erro do experimento. Não um erro da conta, tá, gente? É um erro do procedimento experimental. Alguma reação espúria, alguma contaminação, enfim, geralmente tem alguma explicação. Bem, e aqui vou deixar aí alguns exercícios extras, tá? Não precisa entregar, esses exercícios, muitos deles estão também no livro, e são apenas como tarefa para vocês ir treinando. Então, esse é o extra número 1. Ao queimar 0,210 gramas de um hidrocarboneto, isto é, um composto que contém somente carbono e hidrogênio, recuperou-se 0,660 gramas de CO2, dióxido de carbono. Qual é a fórmula empírica desta substância? Determinou-se que a densidade deste hidrocarboneto é 1,87 gramas por litro, medido a 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Qual é a fórmula molecular do hidrocarboneto? Então, aqui com os dados de densidade, né, mais a condição, isso aqui lembrando que 0 Celsius e 1 atmosfera é a condição padrão, ou CNTP, né, a condição normal de temperatura e pressão. Nessa condição, o volume molar corresponde a um certo valor, que vocês devem lembrar. E aqui, montar uma equação química que permita chegar, então, na fórmula empírica. Tá? Tentem fazer, caso tenham dificuldade, me enviem um e-mail pedindo explicação, que eu, na próxima aula, na quinta-feira, eu posso explicar esse exercício. Um outro para vocês também tentarem. Uma amostra contendo 4,22 gramas de uma mistura de cloreto de cálcio e cloreto de sódio foi tratada de modo que todo cloreto de cálcio precipitou na forma de carbonato de cálcio, o qual foi então aquecido e convertido a óxido de cálcio, também chamado de cal virgem. O peso final do óxido de cálcio é 0,959 gramas. Calcular a porcentagem em peso do cloreto de cálcio na mistura original. Terceiro exercício extra. Após exaustivo aquecimento, uma amostra desconhecida de certo óxido de bário produziu 5 gramas de óxido de bário puro e 366 centímetros cúbicos de gás oxigênio medidos na CNTP. Qual é a fórmula empírica do óxido? Qual é o peso do óxido inicial? Escreva a equação química balanceada desta reação. E por último, um quarto exercício extra. Dimetilhidrazina, CH3,2NNH2, foi usada como combustível do módulo lunar da Apollo 11, que há 51 anos atrás levou Neil Armstrong, né, e Edwin Aldrin à Lua, nosso satélite natural. Tetróxido de dinitrogênio foi usado como comburente. Os produtos gasosos do foguete com tal reação serão água, dióxido de carbono e nitrogênio, todos no estado gasoso. Primeiro item A, escreva a equação química balanceada desta reação. B, quantos quilos de N2O4 são necessários para queimar completamente 50 quilos de dimetilhidrazina? Massas atômicas ou massas molares. Carbono 12, hidrogênio 1, nitrogênio 14, oxigênio 16 gramas por mol. É isto, gente. E com isto terminamos aí o capítulo 3. Obrigado e até a aula de segunda-feira, hoje à noite, até quinta-feira também dessa semana, para eventuais dúvidas. Obrigado. Tchau, gente.